Bom dia a todos. Tudo bem? É muito bom estar aqui. É muito bom ver pessoas a quem eu não vi há algum tempo, e até pessoas novas também. Então, muito bem-vindo. Eu quero começar com uma pergunta. Alguém sabe quem é esta pessoa? Alguém sabe quem é esta pessoa? Alguém? A rainha de? Não é apenas Inglaterra, não é? Não. Pronto. Ok. Muito bem. Será que alguém sabe o que tem acontecido nos últimos dias no Reino Unido? O que tem acontecido? Ligada com ela. Muito bom. 70 anos. Ela é rainha há 70 anos. Isso é incrível, não é? É bastante impressionante. Ou seja, houve 4 dias de festividades no Reino Unido. Quinta-feira foi feriado, sexta-feira foi feriado, sábado e domingo também. 4 dias para celebrar a nossa rainha, a minha rainha, pelo menos. Ou seja, houve vários desfiles militares, houve alguns concertos e milhares de festas de rua. Foi muito bom e está a ser muito bom. E é fácil entender porquê, não é? Porque ela é muito amada pelo povo britânico e não só, também pelo mundo, creio eu. Ou seja, ela é a monarca britânica com o reinado mais longo na história do nosso país, do meu país. Durante o seu reinado, foi servida por 14 primeiros-ministros britânicos. Ela viajou para 116 países em 6 continentes diferentes, incluindo Portugal em 1957 e 1985. Ela fala francês, sem erros, mas não fala português. E ela é chefe de Estado de 15 países diferentes. Eu acho que eu tenho razão ao dizer que ela provavelmente é uma das pessoas mais conhecidas do mundo. Mas, no entanto, apesar da sua fama, ela nem sempre age da maneira que as pessoas estão a esperar. Numa ocasião, há alguns anos atrás, ela estava a passar o verão no castelo de Balmoral, na Escócia. Não sei, tu foste para lá? Não, ok. E ela estava a passear pelo seu terreno quando se cruzou com um grupo de turistas da Norte América, Estados Unidos. Ela estava a usar um véu simples, tipo assim, e um casaco de tweed, como sempre, mas elas não a reconheceram. Elas perguntaram se ela vivia naquela zona. E ela disse, sim, eu tenho uma casa perto. Ela não disse que a casa, de facto, era um castelo, mas pronto. Depois, elas perguntaram se ela conhecia a rainha de Inglaterra. E ela disse, não, mas essa polícia conhece-a muito bem. Pronto, elas depois começaram a falar com a polícia, mas não com ela, e elas saíram sem perceber que, de facto, elas estavam com a rainha do Reino Unido. Eu gosto muito dessa história, por várias razões, mas em parte porque a reação da rainha a esses turistas não é o que nós íamos esperar. Se elas tivessem cruzado com Boris Johnson, ou Emmanuel Macron, ou Harry Kane, ou Cristiano Ronaldo, não consigo imaginá-los não dizer aos turistas quem eles eram, não é? Eles iam dizer, sou Cristiano Ronaldo, sou muito importante. Mas a rainha não. E isso foi algo bastante surpreendente e inesperado, que revelou um pouco mais sobre quem ela era, quem ela é, a sua humildade e também o bom sentido de humor que ela tem. Pronto. Hoje, nós vamos continuar a olhar para um livro da Bíblia, escrito por um homem chamado Mateus, por volta de 55 anos, 65 anos depois de Cristo. O livro, na verdade, é uma das 4 biografias de Jesus que nós temos na Bíblia, e aqui em Eiras nós temos estudado aquele livro durante as últimas semanas. E nós temos visto a maneira que Jesus estava sempre a fazer coisas inesperadas. Vimos isso há algumas semanas, quando Jesus, por exemplo, ignorou todas as convenções culturais e ele surpreendeu todos ao estender a mão, lembra-se, para tocar o leproso e curá-lo.
E vimos isso na semana passada também, quando Jesus surpreendeu os seus discípulos ao acalmar uma tempestade furiosa, causando-os a exclamar: quem és que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, é fácil esquecer o quão radical Jesus era. Em vez disso, pensar nele como apenas uma boa pessoa. Alguém cheio de sabedoria. Um bom mestre de moralidade. Eu lembro-me, há alguns anos em Coimbra, nós estávamos a falar a vários estudantes, estava a falar com outros estudantes no Polo 1 e a perguntar aos seus colegas o que eles pensaram de Jesus. E houve uma placa muito grande com 4 opções. E as opções eram: Jesus, ele é mentiroso, maluco, Messias ou mestre de moralidade. 4 opções. Alguns disseram que ele era maluco, mas poucos. Ainda menos disseram que ele era mentiroso. Um bom número de pessoas disseram que ele era o Messias, mas muitos, a maioria das pessoas disseram que ele foi um bom mestre de moralidade, ou seja, uma boa pessoa, uma pessoa sábia. Mas não pode ser. Não pode ser. Qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, uma das biografias escritas sobre Jesus, pode ver que essa não é uma opção plausível. O C.S. Lewis, autor que escreveu as Crônicas de Nárnia, aquela pessoa que era ateia, mas depois começou a seguir Jesus. Ele disse: um homem que fosse simplesmente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Seria um lunático, no mesmo nível de alguém que fingisse ser um ovo cozido, ou então seria o próprio diabo. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então ele era um louco, ou algo pior. Pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo por ser um demónio. Ou então pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, como um ar condescendente, dizer que ele era um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Estão a ver? Ou seja, Jesus não poderia ter sido apenas uma boa pessoa, um bom mestre da moralidade. Ele fazia coisas e dizia coisas chocantes, muitas vezes provocando oposição, medo e ódio. Mas o facto é que, ao contrário de tantas celebridades hoje em dia, ele não se arrependeu de nada que ele fez. Ou seja, ele não precisava de depois escrever um tweet, alguns dias depois, para pedir desculpa, porque pronto, eu falei sem pensar. Não, Jesus não fez isso. Tudo o que ele fazia e dizia foi intencional, como propósito de mostrar e ensinar as pessoas à sua volta sobre quem ele era e qual era a sua missão. Então, é isso que nós vamos ver hoje, enquanto nós vemos Jesus a fazer afirmações surpreendentes sobre si mesmo e na próxima secção de Mateus. Então, vamos ler agora. O texto está aqui na ecrã, mas se vocês têm Bíblia em papel também, dá para abrir e seguir. É Mateus, capítulo 9, versículo 1. E eu vou ler. Mateus 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me.
Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre como os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remédio de pano novo em veste dela, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia. E obrigado que nós temos a Tua Palavra, a Bíblia, e que nós podemos lê-la esta manhã. Senhor, nós pedimos que Tu possas falar conosco através da Tua Palavra e que através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos entendê-la e aplicá-la para as nossas vidas. Senhor, por favor, dá-nos entendimento. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Há muito neste texto que é surpreendente, não é? Mas vamos focar nas três coisas. Três coisas. Uma autoridade surpreendente, a misericórdia surpreendente e uma oferta surpreendente. Então, primeiro, vamos ver a autoridade surpreendente de Jesus. A autoridade para perdoar pecados. Então, versículo 1, mais uma vez. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Quando chegamos ao capítulo 9 de Mateus, Jesus já tinha uma reputação como alguém que consegue curar pessoas doentes. De facto, no capítulo 4, nós já lemos que as pessoas trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. Pessoas com demónios, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Então, não parece muito surpreendente que, ao chegar de volta a Cafarnaum, a sua cidade natal, as pessoas decidiram trazer mais um paralítico a ele. Bem, não sabemos a razão que o homem era paralisado, não é? Se calhar ele foi paralisado desde o nascimento dele. Talvez tenha sido o resultado de um acidente no trabalho. Talvez tenha sido a culpa de uma outra pessoa. Ou talvez tenha sido a culpa dele. Não sabemos. Mas nós sabemos que ele e os seus amigos ouviram falar de Jesus e estavam perante Jesus agora, esperando que Jesus ia o curar, confiando que Jesus conseguia o curar. Mas o que Jesus fez, então, foi completamente inesperado, surpreendente. Versículo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Será que conheces aquele momento num filme onde todas as pessoas estão juntas a comer, a beber, a dançar, se elas não são inglesas, e quando de repente, ou seja, alguém diz uma coisa tão chocante que a sala fica em silêncio. Ou seja, a orquestra deixa de tocar. Os empregados da mesa, não é? Eles deixam de andar, de mexer. E todas as pessoas olham para aquela pessoa. Silêncio. Ou seja, é mais ou menos isso que estava a acontecer aqui com Jesus, as palavras dele. As palavras foram tão chocantes quanto ofensivas.
Elas foram chocantes, porque não eram as palavras que as pessoas esperavam, não é? Elas tinham trazido o paralítico, não para que ele fosse perdoado, mas sim para que ele pudesse ser curado, não é? Pois isso, elas pensaram, era a sua maior necessidade. Mas Jesus discorda. Pois Jesus é claro. Na verdade, a Bíblia inteira é muito clara que o maior problema do paralítico e o nosso maior problema não tem nada a ver com saúde, mas com pecado. E é bastante sério. Pois o pecado, isto é, a atitude de rebelião contra Deus, que nos leva a dizer e a pensar e a fazer coisas erradas, ofensivas, más. O pecado separa-nos de Deus, a fonte de vida, a fonte de todas as boas coisas. Isso é terrível. Pois, embora possamos fingir que tudo está bem e tudo vai ficar bem, a Bíblia é clara que um dia todos os nossos pecados, todas as nossas ações erradas, todas as nossas palavras ofensivas, todos os nossos pensamentos egoístas, tudo isso será julgado por Deus. E nesse dia, sem perdão, não há esperança, independentemente do que António Costa diz. E é por isso que o perdão é a maior necessidade do paralítico. E é por isso que o perdão é a nossa maior necessidade também. Mas as palavras de Jesus não foram apenas chocantes, também elas foram ofensivas, não é? Será que vocês conseguem lembrar o que aconteceu há algumas semanas nos Oscars com Will Smith e Chris Rock? Será que vocês conseguem lembrar? Chris Rock, ele é comediante, não é? Ele faz piadas e faz piadas ofensivas. Mas ele estava a falar e Will Smith, o ator do Men in Black, e quais são os filmes do Will Smith? Não estou a lembrar nada. Will Smith. Independence Day, não é? Dia de Independência. O quê? Pois é isso também, Bad Boys 2, Bad Boys 3, exato. Pronto, ele dirigiu-se ao palco e ele deu uma grande chapada na cara de Chris. Uma grande chapada. Em frente a todos, em frente à televisão, em frente ao mundo. Foi uma coisa bem chocante de se fazer. E Will Smith foi justamente criticado pelas suas ações. Foi mesmo mau. Mas, no entanto, imagina, por um momento, imagina se naquele momento a atriz portuguesa Lúcia Muniz tivesse subido ao palco para dizer: Will Smith, amigo, não te preocupes, estás perdoado também? Ou seja, sabe que consegues imaginar o que Chris Rock ia estar a pensar e a sentir naquele momento? Ou seja, o quê? Lúcia, quem és? Desculpa, não te conheço. E tu não tens o direito, ou seja, de dizer isso. Ou seja, tu não podes determinar se ele está perdoado ou não. Ele não te bateu. Ele bateu a mim. Bem, é isso que muitas pessoas estavam a pensar sobre Jesus naquele momento. Ou seja, como é que tu tens tanta ousadia para alegar ter autoridade para perdoar pecados das pessoas? Ou seja, não tem nada a ver contigo, pá. Pois apenas Deus consegue perdoar. Deus, não tu. Mas à medida que elas pensaram mais nisso, a sua indignação crescia. Pois elas perceberam que, ao afirmar ter autoridade para perdoar pecados, Jesus estava, de facto, a afirmar ter a autoridade de Deus. Portanto, não é uma grande surpresa que elas começaram a murmurar. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: és blasfema. Se o Twitter tivesse sido inventado naquele dia, não tenho dúvidas que Jesus, o blasfemo, estaria muito popular naquele dia, não é? Hashtag. Mas mesmo se elas aceitassem que Jesus tinha algum tipo de dom de cura, ou elas pensaram que ele era apenas um homem, tal como elas, ou de facto um homem menos importante que elas, porque elas eram escribas, não é? Elas foram para a faculdade, elas eram estudiosos, os inteligentes, os religiosos, mais perto de Deus. Mas Jesus sabia o que elas estavam a pensar. Versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração?
Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Bem, tu não precisavas de ter frequentado a escola em Cafarnaum para pessoas super inteligentes e talentosas para poder responder a essa pergunta. Ou seja, obviamente, é mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados, pois não há maneira de provar se isso é de facto o caso ou não, se tu estás a mentir ou não. No entanto, se tu dizes, levanta-te e anda, então vai ser muito fácil descobrir se tu de facto és um fraude ou não. Então aqui no nosso texto, Jesus mostra, através de cura, que ele de facto não estava a mentir, mas estava a dizer a verdade sobre a sua autoridade. Então, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Jesus não apenas curou o paralítico completamente, mas também mostrou que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Pois ele era, aquele título, o Filho do Homem. Uma expressão que vem de um outro livro da Bíblia, Daniel, onde é usado para descrever um homem semelhante a Deus, que ia receber a autoridade para reinar sobre todo o mundo, toda a terra. E Jesus aqui está a dizer, eu sou eu. Eu sou aquele descrito no livro de Daniel, aquele que veio com a autoridade de Deus para governar o mundo. E como tal, sou eu quem tem autoridade não apenas para curar, mas sim para perdoar pecados. Então, será que consegues imaginar como é que tu ias sentir se tu estivesses lá? Enquanto tu vias o paralítico a confiar em Jesus, a levantar-se e a caminhar para casa. Ou seja, isso não é algo que acontece normalmente, não é? Ou seja, é de facto impossível, mas aconteceu. Então não é uma surpresa que as pessoas reagiram como elas reagiram. Versículo 8. Vendo estas multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Claro, elas estavam com temor, não é? Elas reconheceram que Jesus não era apenas um homem como elas, ele era diferente. Ele era alguém com mais poder. Alguém que conseguia perdoar pecados. Então isso é a primeira coisa que nós temos que ver e temos que reparar. Ou seja, a autoridade surpreendente de Jesus, que ele, e apenas ele, consegue perdoar pecados. Os nossos e os outros também. Então, a segunda coisa que vamos ver a misericórdia surpreendente de Jesus. O facto que ele tem misericórdia para com os pecadores quebrados. Então, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A guerra, neste momento, é mesmo trágica, não é? A guerra na Europa. É mesmo uma tragédia. A Rússia tem conquistado muita terra na Ucrânia e está a começar a impor as suas próprias regras e leis e costumes às pessoas lá. Mas imagina que tu estavas a viver numa das cidades ocupadas pelos soldados russos, agora. E imagina que tu já os viste matar o presidente da Câmara Municipal e a colocar as suas bandeiras em todo o lado, em toda a cidade. Seria terrível. Mas agora imagina que, ao espiar pela janela para a rua principal, a observar os soldados russos a passar, de repente tu o vês. Mas não pode ser ele, tu achas? Não pode ser. Mas é. É o teu amigo Mateus. Bem, tu conheces Mateus há muito tempo. Vocês cresceram juntos, vocês foram para a mesma escola, até que tu és o padrinho de sua filha. Mas, no entanto, lá está ele, aproximar-se do comandante russo e a apertar a sua mão. Tu achas confuso? O que está a acontecer aqui? Mas então algo pior acontece. Pois depois disso, o teu amigo começa a ir de porta
em porta, a conversar com os teus vizinhos e depois a voltar ao comandante russo para lhe dar algo. Ficas muito confuso. Não sei o que está a acontecer. Mas finalmente ele chega à tua porta. Ele bate a porta e tu abres. Tu estás nervoso. Ele olha para ti como se tu não fosses ninguém. E ele diz: a República Popular de Luhansk exige que tu pagues o imposto agora. São 1.000 euros, mais a minha comissão, que é 500 euros. São 1.500 euros. Tu tens 5 minutos para pagar ou tu vais enfrentar a justiça deles. O que tu ias sentir? Tu ias ficar furioso, não é? Confuso e muito zangado. Ou seja, como é que Mateus podia fazer algo tão ousado? Mateus, que era ucraniano como tu. Mateus, que era o teu amigo. Como é que ele podia ter ousadia para trabalhar com elas, para elas? Pois elas são mãos. Elas são o inimigo. E agora ele está a conspirar com elas e aproveitar a situação para se enriquecer. Tu ias ficar indignado, não é? Certo? Amigos, a situação de Mateus, no nosso texto, é muito semelhante a isso. Ele também era um cobrador de impostos. Mas ele não estava simplesmente a trabalhar para a autoridade tributária e aduaneira israelita. Embora se ele estivesse, provavelmente ainda não íamos gostar muito dele. Mas não, foi bem pior do que isso. Pois nos dias de Jesus, Jerusalém estava a ser ocupado pelos romanos. E eles exigiram que eles pagassem impostos. E Mateus decidiu de trabalhar para eles. E, portanto, ele tornou-se um traidor. Então, será que agora vocês conseguem perceber a razão que é tão surpreendente que Jesus chama Mateus para o seguir? E depois que Jesus vai comer comida com Mateus e com os seus outros amigos pecadores. Chocante. Então não deve ser uma grande surpresa a reação dos fariseus, não é? Porque eles ficaram indignados. Versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre como os publicanos e pecadores? Se Jesus era suposto ser apenas o mestre da moralidade, um grande líder espiritual, então o que ele estava a fazer com elas? Ele escolheu as pessoas erradas. Ele deveria estar como os fariseus, não é? Pois os fariseus consideravam-se as pessoas boas, não é? Os justos, os que obedeceram os mandamentos de Deus. Aqueles que estavam mais perto de Deus. Eles não eram pecadores, como os cobradores de impostos. Não, claro que não. Mas as palavras de Jesus, mais uma vez, são surpreendentes. Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Há 4 tipos de pessoas nesta sala, aqui, esta manhã. Então, há tipo de pessoa que está bem, temos a saúde, e, portanto, não vai ao médico. Okay? Pessoa que está bem e não vai ao médico. Há pessoas aqui, provavelmente, que estão bem, mas que são hipocondríacos. Não vou dizer quem, está bem? E por isso elas vão ao médico simplesmente porque sim. As outras pessoas vão, então eu devia ir também. Pronto. Há outras pessoas que estão doentes, mas ou que elas não percebem que elas estão doentes, ou elas têm orgulho demais e por isso elas não vão ao médico. Aquela pessoa não, que está a morrer, mas estou bem, não preciso ir ao médico, estou bem. E finalmente, aquelas pessoas que estão doentes e que percebem que elas estão doentes. E por isso elas vão ao médico que os examina, os diagnostica e que encontra ou tenta de encontrar o tratamento certo para elas. Jesus aqui, ele é muito claro que ele não veio para aquelas que estão sãos, aquelas que estão bem, mas para aquelas que estavam doentes. Mas ele não está a falar sobre doença física aqui. Ele está a falar sobre doença espiritual. Ou seja, ele veio para aquelas que estavam espiritualmente com problemas.
aquelas que fizeram muita asneira com as suas vidas, aquelas que se rebelaram contra Deus e disseram, pensaram coisas que elas não deveriam. Por outras palavras, versículo 13, Jesus não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Mas temos um problema aqui no nosso texto. Mesmo que a Bíblia seja absolutamente clara que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos desesperadamente de ajuda, perdão, os fariseus não entendiam isso dessa forma. Pois eles pensaram que eles estavam bem, que eles estavam sãos, que eles não tinham problema. E então eles não precisavam de ajuda. Mateus, no entanto, junto com os seus amigos, reconheceram o seu problema. Eles sabiam que tinham estragado a sua vida. Eles sabiam que eles eram culpados perante o Senhor. Eles sabiam que eles eram traidores, párias, pecadores, sem esperança. Mas é porque eles reconheceram isso que eles foram recebidos e aceitos por Jesus. Não é que Jesus gosta muito das pessoas más, mas não as pessoas menos más, as pessoas boas. Não é isso. É que Jesus sabe que todos nós somos pecadores. Quer sejamos mais como os fariseus ou mais como Mateus e os seus amigos. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de perdão. E a boa notícia, a notícia surpreendente aqui, que Jesus pode nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele veio para pecadores. Pecadores como eu, pecadores como tu. Mas é apenas se nós reconhecermos esse facto que nós vamos perceber a nossa necessidade de Jesus e vamos a Ele para a cura. Eu lembro-me há 4 anos ou 5 anos atrás, estava a falar no GBU com uma estudante muçulmana e ela disse-me o seguinte: a coisa é que, Joe, eu acho que eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Sempre tratei as pessoas de forma justa. Sempre vivi a minha vida de maneira correta. E eu não me arrependo de nada. Pois sempre fiz a coisa certa. Então estás a ver, eu não preciso de Jesus. Porque tu dizes que Jesus veio para pecadores. Eu não sou. Então eu estou bem. O que tu achas disso? Eu acho muito triste, sinceramente, muito triste mesmo. E absurdo. Ou seja, afirmar que nunca mentiu, nunca foi egoísta, nunca foi rude, nunca perdeu a paciência, nunca tratou ninguém de maneira errada, nunca pensou em nada de errado. Sempre vejo o que é certo. Ou seja, é mentira. É mentira. É viver no mundo da fantasia. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. E como resultado, nós temos vergonha. Vergonha em nós e também nas nossas famílias. E assim estamos completamente doentes e precisamos de perdão. E é por isso que Jesus é tão incrível. Jesus veio para pessoas como nós. Versículo 12, mais uma vez. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Amigos, há esperança em Jesus. Ele não veio como mestre da moralidade. Não veio para um bom exemplo para o mundo. Ele veio para nos salvar, perdoar pecadores. E foi isso que ele fez. É por isso que mais tarde nós lemos que Jesus foi para a cruz, intencionalmente, voluntariamente, para que pessoas como nós podíamos ser justificados, perdoados, salvos. Mas podemos receber esta salvação, este perdão, apenas se nós reconhecemos o problema e se nós vamos a Jesus em arrependimento e em fé. Então, vimos 2 coisas. Vimos a autoridade surpreendente de Jesus e a misericórdia surpreendente de Jesus. Finalmente, e mais brevemente, vamos ver a oferta surpreendente de Jesus. Jesus oferece-nos a nova vida com alegria. Então, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam?
Jejum era uma coisa bastante comum naquela época entre os judeus, como sinal de luto, ou se calhar lamentar crises nacionais ou crises pessoais. Era visto como alguma coisa piedosa para fazer, enquanto um bom judeu. Mas, aparentemente, os discípulos de Jesus e Jesus não tinham recebido aquela formação e aquela mensagem. Pois eles não apenas estavam a comer e a beber e a agir com alegria, mas eles estavam a fazer isso como pecadores, cobradores de impostos, pessoas más. Então, o que estava a acontecer? Será que eles não importavam como o pecado ou como o facto que os romanos estavam a ocupar Jerusalém? A resposta de Jesus é mais vez surpreendente. Versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. É uma resposta impressionante, porque os judeus iam saber que no Antigo Testamento a palavra noivo, descrição do noivo, normalmente refere-se a Deus. Deus do Antigo Testamento, Deus da Bíblia. Mas Jesus aqui claramente está a dizer que ele é o noivo. Então Jesus, mais uma vez, está a identificar-se com Deus. Ele está a dizer, por causa do fato que eu sou Deus na terra, eu estou com vocês. Então vocês não deviam jejuar, porque é um dia de celebração e de alegria, porque eu estou com vocês. Eu não sei, alguém aqui, podes colocar as mãos no ar, alguém fez jejum num dia de um casamento? Pois seria uma coisa ridícula para fazer, não é? Sempre há boa comida. Em casamentos portugueses há muita comida. Mesmo, comida demais, eu diria. É bom, mas é muita comida. Naquela época, houve 7 dias de celebração. 7 dias para celebrar o casamento. Então, 7 dias de comida, bebida, comida. Era muito bom. Foi muito bom. Ou seja, ninguém ia fazer jejum naqueles dias. Seria parvo para fazer. Antes ou depois, tudo bem, mas não durante. Não durante. Seria inapropriado. Porque um casamento é um dia de celebração e de alegria. E Jesus aqui está a dizer que ele, o noivo, está com eles. É um tempo de alegria. Muito alegria e não de tristeza. É claro que vai haver fim desta celebração. Versículo 15, não é? Pois um dia ele será tirado. Algo que fala sobre a sua morte. Mas enquanto ele está com eles deviam celebrar e alegrar-se. E as próximas 2 imagens nos mostram o porquê, não é? Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em outros velhos, do contrário, rompem-se os outros, derrama-se o vinho e os outros se perdem. Mas põe-se vinho novo em outros novos e ambos se conservam. Eu sei que as ilustrações parecem um bocado estranhos, mas o ponto que Jesus está a fazer aqui é simplesmente isso. Misturar o velho com o novo é tolice. Okay? O pano faz piorar a ruptura. E como o vinho faz com que ele se perca. O que Jesus está a dizer é que algo novo está a acontecer agora, porque ele está com eles. Pois Jesus não é apenas um mestre, um rabino. Ele não veio para continuar com as tradições e rituais religiosos do passado. Não. A sua chegada mudou tudo. Pois ele veio para inaugurar algo completamente novo. Ele veio como quem tem autoridade para perdoar pecados, como desejo de perdoar pecados, e como esta oferta de uma nova vida, com alegria, uma celebração com ele, para sempre, para aqueles que nele confiam. Amigos, C.S. Lewis uma vez já afirmou que Jesus sempre provocava uma das 3 reações: medo, ódio ou adoração. Medo, ódio ou adoração. O que ele nunca provocou foi uma aprovação moderada. Jesus, ele era mais ou menos bem, ele era fixe, não é? Não. Eu acho que nós podemos ver isso no nosso texto hoje. Pois alegar ter autoridade para perdoar pecados era ofensivo. Como é como colaboradores de impostos, cobradores de impostos e pecadores era escandaloso. E dizer ser aquele que veio trazer alegria ao mundo foi chocante.
mas para aqueles que viram a sua própria impotência e necessidade de perdão. Pronto, eles podiam receber perdão e salvação de Jesus. Isso foi uma boa notícia, e é uma boa notícia, não apenas para eles, mas também para nós. Talvez esteja aqui muitas pessoas que já fazem parte desta igreja e que já estão confiando em Jesus esta manhã, que já reconhecem o seu próprio pecado, não apenas no passado, mas esta semana, mas já vieram a Jesus em arrependimento e fé. Se sim, então eu espero que vocês possam continuar a alegrar nas boas notícias de Jesus esta manhã. Pois é por causa de Jesus, e principalmente por causa do seu amor na cruz por nós, que nós podemos ter a certeza que tudo vai ficar bem, porque nós somos e fomos perdoados. Mas talvez se esteja aqui esta manhã e não saibas, e saibas que não estás a confiar em Jesus. Se calhar, tu sabes que tu não és perfeito, mas mesmo assim não estás convencido de que Jesus é o Filho de Deus, aquele com autoridade para perdoar os teus pecados, aquele que quer perdoar os teus pecados e oferece-te uma nova vida. Então deixa-me dizer que não é nada que é mais importante neste mundo, não é nada de que a perdão completo e, portanto, a salvação através de Jesus. E já vimos isso hoje, que apenas através dele que podemos ter isso. Então é algo bastante importante e urgente. Então, se ainda não estás convencido, deixa-me encorajar-te a fazer duas coisas. Primeira coisa, esta semana, escolha qualquer uma das biografias de Jesus e lê-la. Demora mais ou menos 1 hora. Se tu lês rápido, 40 minutos, se tu não consegues ler tão bem, se calhar 1h20, 1h30. Mas lê. Ou até dá para ouvir online alguém a ler a Bíblia em voz alta. Faça isso para investigar por ti próprio quem Jesus é. Para ver se ele é de facto aquele que ele disse. Aquele que veio para perdoar os teus pecados. E a segunda coisa é para voltar. É para voltar para cá. Porque nós, a igreja aqui em Eiras, nós sabemos que nós somos pecadores. Nós não somos um grupo de pessoas muito bonitos. Pronto, vocês são, se calhar, mas não somos um grupo de pessoas muito bonitos, perfeitos, justos, tipo, bem. Não, nós sabemos, devíamos saber mais do que qualquer outra pessoa, que nós somos falhos, que nós temos o problema do pecado e que nós precisamos de ajuda. E a única esperança é Jesus. Então, se tu não estás a confiar em Jesus, volta para cá, para ver a diferença que Jesus faz na vida dos cristãos. A paz que elas têm, a esperança que elas têm, a alegria que elas têm. A minha oração é que nós possamos todos perceber isso e que nós possamos ficar cheios de alegria e gratidão pelo tremendo amor de Deus, pela sua maravilhosa graça e pela sua oferta de vida abundante. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia e obrigado que Jesus veio não para os justos, porque não há ninguém justo aqui, mas sim para os pecadores. Então nós sabemos que nós somos pecadores. Nós somos os infiéis. Mas é por isso que o Evangelho, a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus, é uma boa notícia. Porque diz que há a esperança, mesmo para nós, independentemente do que nós temos feito. Senhor, obrigado. Ajude-nos a colocar a nossa confiança em Jesus e a segui-lo hoje e para sempre. A viver para Ele, a lutar para Ele e a crescer nele, Senhor. É por vós que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.